vez venha ministrar a tua palavra, Senhor. O teu Espírito Santo, ó Pai, mais uma vez venha falar conosco, Senhor, para que nós possamos nos alegrar na tua presença, para que possamos esquecer as nossas lutas, as dificuldades às quais estamos enfrentando, que tudo fica lá fora, Senhor, e que neste momento, Pai, os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Ó Deus Santo, Deus amado, prepara-nos, ó Pai, e repreende, Pai, todo o mal que rodeia este lugar, Senhor. Ó Deus querido, toda a opressão, meu Pai, toda barreira venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Usa o teu servo, Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém, e bate palma bem forte para Jesus. Glória a Deus, bate palma para Jesus, igreja, bate palma. Bate palma para o nosso Senhor Jesus, porque a Ele é honra. Mas não só bate palma da glória a Deus, bate palma da glória, bate palma da glória, porque Ele merece a glória e o domínio para todos sempre. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Igreja, eu queria aproveitar que os irmãos estão de pé, pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Já vou estar entrando aí diretamente na palavra, porque Deus tem a palavra para mim, para ti, porque na verdade Deus já tem falado comigo. Esta palavra ontem na madrugada eu estava buscando a Deus, o melhor horário que eu tenho para estar meditando na palavra de Deus, onde as minhas crianças dormem. E eu confesso para os irmãos que Deus, Ele conhece a sua igreja, conhece o seu povo e sabe daquilo que nós necessitamos. Então, meus amados irmãos, preste atenção nessa palavra. Não sei o tempo que vai levar, se é 40 minutos, 1 hora, mas isso vai mudar horas e horas da sua vida. Mateus capítulo de número 14. Preste atenção, Mateus 14. Preste atenção naquilo que vai ser ministrado, porque Deus, Ele conhece a sua igreja. E essa palavra no dia de hoje vai te ajudar a aumentar a tua fé, a melhorar a tua fé. Esta palavra no dia de hoje vai te ajudar a vencer o desânimo e vai te ajudar a melhorar a tua vida espiritual. Esse é o propósito que Deus tem para mim e para ti esta noite. Porque nós precisamos muitas das vezes melhorar o nosso espiritual, muitas das vezes nós precisamos vencer o desânimo e muitas das vezes nós necessitamos estar, em nome do Senhor Jesus, com uma fé que agrade a Deus. E é essa a intenção dessa mensagem. Então preste bem atenção. Nós vamos ler, depois estarei entrando na palavra. Primeiramente eu vou orar. Mesmo com essa palavra, ela se renova a cada dia. Eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor está tendo comunhão conosco e falando com a tua palavra, a parte mais importante, Senhor. Porque como é bom quando o Senhor nos dá a direção pela tua palavra. Quando a tua palavra, Senhor Jesus, arde os nossos corações, a gente tem certeza do caminho que nós estamos trilhando, que mesmo em meio às lutas, às provas, o Senhor está conosco, porque o Senhor zela e vela pela sua palavra. Então, Senhor, repreende toda dispersão, repreende todo o espírito que possa prejudicar o irmão que está aqui ouvindo esta mensagem, aquele que ouve em casa. Que esta palavra, Senhor Jesus, ó Deus, venha falar com os nossos corações, com a nossa alma, com o nosso corpo e com o nosso espírito, para que a gente venha estar tudo conforme o teu agrado. Para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 14, no versículo de número 22. O irmão Otávio já leu uma parte onde estavam acontecendo os mistérios de Deus no mar. E nós vamos seguir, então, vendo outra tempestade que Jesus acalmou. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E depois de despedir a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E é chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo:
tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo e ande por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas assistindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me, de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, e então aproximaram-se aos que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pode sentar glorificando a Deus, glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, aplaudindo a Ele, dando a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Meus amados irmãos, palavra esta conhecida de muitos de nós. Eu creio que todo aquele que um dia foi na igreja, ou todo aquele que conhece o Evangelho, ou que leu a Bíblia, já conhece essa história que Jesus andou sobre as águas. É uma passagem bem conhecida, mas eu quero dizer para vocês que o importante não é as pessoas conhecerem as passagens, conhecer aquilo que está escrito. O importante é nós buscarmos, extrairmos o que o Espírito Santo de Deus quer nos falar com aquela mensagem. O mais importante não é nós conhecermos a passagem, mas sim meditar naquilo que o Espírito Santo de Deus revela, naquilo que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Porque, meus amados irmãos, conhecer somente a palavra, conhecer somente a Escritura sem o Espírito Santo de Deus, é buscar a Deus na carne, é buscar a Deus de uma natureza carnal. Jesus certamente foi ter até um homem chamado Nicodemos, e quando ele chegou até Nicodemos, ele vai dizer: Nicodemos, você é todo instruído na lei, tu conhece toda a palavra, tu conhece toda a Escritura, mas eu falo para ti das coisas carnais e tu não entende. Então como é que eu vou chegar para ti e te falar das coisas espirituais, das coisas do céu? Porque eu estou falando das coisas terrenas, e tu, sabendo, conhecendo a Escritura, não entende. Então, meus amados irmãos, ler a palavra de Deus e buscar a leitura bíblica somente com uma natureza carnal, com uma sabedoria humana, isso é ser um Nicodemos na fé. É ser uma pessoa que não consegue passar para o sobrenatural. E Jesus Cristo, Ele quer sim com que nós viemos entender o sobrenatural. Jesus, Ele pregava de uma maneira simples. Jesus, Ele não pregava em cima da sabedoria de leis humanas. Jesus, Ele escolheu pessoas simples para andar com Ele e pregar o seu Evangelho. Eram as ex-prostitutas, eram os pescadores, eram as pessoas humildes para estar com Ele. E Ele pregava numa linguagem humilde, para que pescadores entendessem, dizendo: venha que eu vou fazer vocês como se vocês sejam agora pescador de almas. Veja que Jesus, Ele falava de uma maneira simples, falando assim para o povo, dizendo: olha, você é como uma ovelha perdida, porque os homens naquele tempo, eles apacentavam rebanhos de ovelhas, rebanhos de animais. Então eles entendiam a mensagem de Jesus, porque Jesus buscava falar com todos numa linguagem simples. Então Jesus, Ele arrastava a multidão, porque Ele entregava aquela mensagem simples, aquela mensagem com que o povo conseguia entender. Mas muitos também não entendiam, porque Ele pregava em parábolas. Mas Ele fazia questão de pregar em parábola para revelar somente para o seu povo os mistérios do reino dos céus. Ele disse para os discípulos: para vós eu revelo os mistérios, para eles eu prego em parábolas. Então a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava numa pregação maravilhosa, aonde Ele estava pregando que o povo não sentiu nem fome, estava 3 dias já com Ele ali caminhando no deserto. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos falaram: despede esse povo, tira esse povo, manda esse povo embora. Mas Jesus, preocupado com o povo, dizendo: como é que eu vou mandar eles embora? Se eles não comeram, se eles não beberam, eles estão todo o tempo aqui escutando a minha mensagem, escutando a minha palavra. Jesus tem preocupação sim com o povo. Jesus tem preocupação com o que tu tem colocado na mesa. Jesus tem a preocupação, porque Ele se preocupou com aquele povo que estava passando ali, agora por dificuldade que já estava escutando a mensagem.
Então, esta noite, o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer que Jesus, sim, Ele está preocupado e Ele, sim, vai prover o alimento na tua mesa. Aleluia. Ele não vai deixar faltar o alimento, Ele não vai deixar a tua família perecer, o teu povo ficar com sede ou fome de pão. Glória a Deus. Jesus olhou aquele povo e os discípulos estavam dizendo: despede, despede, vai. Então Jesus faz o milagre da multiplicação. Então os discípulos, quem sabe que estavam preocupados, dizendo: despede logo esse povo, despede esse povo. Jesus olhou os seus discípulos e nós entramos na palavra, aonde Jesus diz: olha, vai vocês para o barco. Vocês estão com pressa? Vai vocês. Vai vocês, se vocês querem ir, vai lá. Querem que eu tanto despeça o povo? Vai, que eu vou ficar mais um pouquinho com o povo. Que coisa maravilhosa. A gente vê Jesus nos ensinando a pastorear, Jesus nos ensinando a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Jesus estava preocupado ainda com o povo. Ele já tinha dado pão, ele já tinha dado peixe, ele já tinha dado o alimento. Mas ao invés de Jesus ir com os discípulos, ele disse: vai vocês primeiro, que eu vou ficar aqui atendendo o povo. E era o povo, era a multidão, era mais de 5.000 pessoas. Imagina Jesus falando com eles, dando atenção, falando com eles ali, pensando. Jesus, ele se importa com a situação do povo. E o que nós temos visto hoje são pastores, líderes, muitos dos nossos colegas que não estão preocupados mais com o povo, não estão preocupados em atender o povo, não estão preocupados em ver as necessidades do povo, a necessidade física, a necessidade espiritual. Hoje os pastores só querem agora apacentar a si mesmos, mas não querem parar um tempo para estar analisando a situação da ovelha, a situação do rebanho. Aí Jesus me dá uma prova e me mostra do que é ser sim um bom pastor. Um pastor que estava preocupado com o povo. Qual pastor hoje que para aquele tempo para... preguei, eu fiz milagre, eu já multipliquei pão, mas agora eu vou atender o povo também. E os discípulos foram, entraram no barco. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, depois de pregar, depois de fazer o milagre, ele vai se separar. A Bíblia relata que ele vai agora sozinho orar à parte. Ele não foi correndo com o barco, ele não foi com os discípulos. Quem sabe Jesus não foi orar por aquele povo. Jesus, ele foi agora para um monte, para um lugar separado, naquele lugar separado, para ter um tempo com Deus. Um tempo ele com Deus, separado. E todo aquele... Jesus está mostrando que todo aquele que separa um tempo com Deus é necessário, meus irmãos. Depois de nós pregar, depois de nós louvar, depois de nós fazer a obra de Deus, é necessário nós ter um tempo, nós e Deus. É necessário nós separar um tempo para Deus, para nós meditar como é que está a nossa vida espiritual, como é que está a nossa casa, como é que está a nossa família. Um tempo a sós, tu e Deus, tu e Espírito Santo de Deus. Mas eu vejo que Jesus, ele ficou bastante tempo ali, e a gente tem o costume de achar que Jesus ficava ali só orando, falando, pedindo, não. Muitas das vezes, separado para Deus, a gente tem que ficar escutando a voz do Espírito Santo de Deus, analisando para ver o que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo, o que o Espírito Santo de Deus quer falar contigo, o que o Espírito Santo de Deus fica quieto, calado e ouvir Deus falar. Porque muitas das vezes não é só nós orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, é nós ficar ali esperando, meditando e ver o que Deus quer falar conosco, analisar como é que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa emoção. Nós temos que fazer isso no mínimo 1 vez por semana. Você tem que separar aquela hora, aquele momento em que você não fala nada, aquele momento que você só fala: Senhor, fala o que eu tenho comigo, aonde que eu estou errando, aonde que eu tenho que melhorar, por que eu estou passando por essa situação, por que eu estou passando por essa luta. Eu confesso que na madrugada, quando o Espírito Santo de Deus estava me revelando essa mensagem, meu coração ardia em chama, porque eu pude lembrar que é assim que nós fazíamos antes. Lá no começo da conversão, nós separávamos tempo para ficar pensando para Deus. Mas hoje é a fazer de casa, a fazer de filho, a fazer de família, a fazer de esposo, a fazer de obra, a fazer de tudo. E a gente acaba esquecendo de ter a nossa intimidade com Deus e a nossa busca com Deus. Não perca a tua intimidade com Deus. Se você não está buscando este tempo de meditação, este tempo de separação, analisando a tua vida física, a tua vida financeira, a tua vida espiritual, porque sim, nós temos que se preocupar com todas as áreas, porque se uma área tiver caída, vai derrubar as outras. Se tu tiver com luta financeira, sim, tu não consegue buscar Deus direito. Nós temos que deixar de ser hipócrita e parar de fingir e dizer assim: se eu tiver com fome, se eu tiver com dificuldades na minha vida financeira, atrapalha de adorar a Deus.
Se eu tiver com dificuldades na minha vida emocional, meu casamento não estiver bem, atrapalha sim de eu buscar a Deus. Pode jejuar, pode orar, pode buscar, mas vai te atrapalhar. Porque vai chegar um momento que vai vir aquela dor, aquela tristeza. Então nós temos que viver a plenitude de Deus. Nunca vai estar bem em todas as áreas, mas a gente tem que buscar a Deus e pedir um equilíbrio, para que Deus venha fazer com que nós venhamos ter uma vida equilibrada. Porque o que mais tem hoje são crentes desequilibrados, crentes inconstantes. Ora está bem espiritual, ora está mal. Crentes inconstantes, ora está bem financeiro, ora está mal. Crentes inconstantes, ora está feliz e outro dia está para baixo, porque não consegue manter uma constância, uma plenitude de Deus. Mas se você escutar em prática e falar, eu quero sair dessa situação, eu quero mudar, eu quero separar tempo, porque este tempo que tu vai separar para Deus vai mudar todas as atitudes. Aleluia. Você vai decidir as suas questões de trabalho melhor. Glória, você vai decidir as questões da família melhor. Você vai administrar as suas finanças melhor, porque nesse tempo Deus vai te dar a estratégia, a direção. Então Jesus, saindo, tirando aquele tempo, agora ele vai se dirigir aos discípulos. Meus amados irmãos, todo aquele que separa um tempo com Deus flutua. Todo aquele que separa um tempo com Deus, ele anda flutuando. Ele anda no espírito, ele não anda na carne. Ele não anda em paz. Eu lembro tempos que eu separava, porque hoje eu já não consigo mais buscar como buscava antigamente. Eu não estou aqui para mentir para ninguém, ou para mostrar, ou dizer que eu sou mais santo que ninguém, não. Eu sou de carne e osso, eu sou como vocês, eu sou pastor, mas eu sou como vocês, eu tenho minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas batalhas, mas eu não posso deixar as minhas lutas, as minhas dificuldades me abater, porque eu sei que Jesus Cristo nos chamou para ser mais que vencedor. E aquele que separa a vida com Deus, ele flutua, ele anda no Espírito. Eu me lembro o tempo que eu tinha cada vez mais separação com Deus, menos afazeres, porque eu caminhava como se estivesse caminhando nessa terra, mas sentia a minha alma no céu, meu corpo no Espírito. Eu flutuava caminhando. Eu sentia algo sobrenatural, meus amados irmãos. Então Jesus agora, ele vai sair dessa forma, porque ele estava ali em comunhão com o Pai. Ele estava ali agora em meditação com o Pai, e vai descer daquele monte, a Bíblia relata, flutuando pelas águas. Aleluia. Jesus desce flutuando pelas águas. Glória a Deus. Jesus, ele mostra para mim que quando a gente tem aquela comunhão, a gente flutua. A gente vive o sobrenatural de Deus. E eu já vou explicar porque tudo tem que estar no seu lugar. Veja que Jesus, ele não caminhou sobre as águas para mostrar para os seus discípulos que era homem de Deus, que era usado de Deus. Ali se cumpria a palavra, porque Jesus Cristo caminhou, porque ali era o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Havia trevas, havia dificuldade, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali é Jesus mostrando que é Ele, o Espírito de Deus, pairando pelas águas. Mas a Bíblia vai nos dizer que estava escuro, e os discípulos começaram a ter medo. Avistaram Jesus de longe, e quando eles avistaram Jesus de longe, eles começaram a gritar de medo. Por quê? Porque acharam que Jesus era um fantasma. Eles acharam que era um fantasma, que era algo que ia prejudicar eles. Mas Jesus, vendo aquele monte de homem, aqueles 12 discípulos gritando de medo, disse: acalma, tem de bom ânimo. Olha só que palavra maravilhosa, né? Quem sabe, muitos estão aqui desanimados, quem sabe você escuta lá em casa desanimado, mas Jesus disse: acalma, sai desse medo, tem de bom ânimo, sou eu, Jesus, que estou contigo. Aleluia. Tu está olhando a situação, está tendo medo, tu está olhando a situação, está tendo pânico, mas calma, sou eu que estou contigo no meio dessas trevas, e no meio dessas trevas eu faço divisão da luz para as trevas. Eu sou a luz e vou até ti. Então, meus amados irmãos, chega Pedro. Pedro é um dos discípulos mais ousados. Eu fiquei imaginando por que será que Jesus separou Pedro para ser representante da igreja, porque ele falou: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, tu és pedra. Porque Pedro, ele
sempre ele tomava a frente de algo. Pedro ia lá e já foram para prender Jesus, ele cortou a orelha de Malco. Pedro ia lá e Jesus ia lavar os pés. Não lavo meus pés, não, então me lava o corpo todo, como foi pregado na quarta-feira. Me lava o corpo todo, vem. Pedro, ele sempre queria demonstrar algo. Pedro, ele sempre tinha vontade de fazer algo. Não vai acontecer isso contigo. Pedro, ele sempre, olha, Senhor, eu jamais vou te negar. Pedro, ele sempre falava, ele sempre tomava a frente no meio do grupo dos 12 discípulos. Pode reparar biblicamente que tudo é Pedro. Então por isso que Jesus Cristo escolhe a Pedro. Jesus Cristo escolheu a Pedro, sabe por quê, meus irmãos? Porque ele tem vontade de conhecer os mistérios de Deus. Pedro, ele tem vontade de fazer as coisas de Deus. Quem sabe os outros ficavam sempre esperando, mas Pedro sempre dava o primeiro passo, ele sempre queria fazer, ele sempre falava. E Jesus Cristo, ele não escolhe ninguém capacitado, ele escolhe homens e mulheres de Deus que têm vontade de fazer a obra de Deus. Ele escolhe pessoas que têm vontade, têm desejo. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo me escolheu em ti, porque nós temos vontade e o desejo de fazer a obra de Deus. Aleluia! Então nós temos que parar e analisar, será que eu estou perdendo a vontade de fazer as coisas de Deus? Será que eu estou perdendo a vontade de me reunir com os irmãos da igreja? Será que eu estou perdendo a vontade de adorar a Deus? Será que eu estou perdendo a vontade de vir aos cultos? Será que eu estou perdendo a vontade de cultuar e adorar a Deus? Ou eu estou com o mesmo desejo, a mesma vontade de quando Jesus me chamou? É tempo de nós nos analisarmos, porque Deus é fiel para nos ajudar a fortalecer os desejos e as vontades do reino dos céus. Jesus Cristo, ele não importa se você está me ouvindo esta noite, é pecador, é imundo, é miserável, está em pecado secreto, oculto, não importa. Mas se tu tiver vontade de sair deste pecado, se tu tiver vontade de sair da situação que tu está vivendo, Jesus Cristo será contigo. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer pessoas que têm vontade e desejo de buscar o sobrenatural de Deus, os mistérios de Deus. Glória a Jesus. Porque tem muitos crentes hoje sem vontade de fazer nada, sem vontade de orar, sem vontade de jejuar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de nada. Se tu não tem vontade, é aí que tu tem que vigiar e lutar contra esse desejo maligno. Mas se você não consegue, mas tem vontade, Jesus Cristo vai te capacitar. Jesus Cristo está contigo. Jesus Cristo vai te ajudar, porque Ele ajuda aqueles que têm vontade de fazer a obra de Deus. Aleluia. É tempo de nós voltarmos a ter a vontade de ser usado, vontade de pregar, a vontade de evangelizar. É tempo de nós voltarmos, meus amados irmãos, porque foi isso que Jesus Cristo nos escolheu. Ele não escolheu porque nós oramos mais, porque nós jejuamos mais, porque os fariseus e hipócritas jejuavam muito mais, conheciam muito mais a palavra. E Ele não escolheu os fariseus hipócritas, Ele escolheu os humildes, os miseráveis, os que sabiam e reconheciam ser pecador. Por que Jesus não foi escolher os discípulos dele no templo? Por que Ele não escolheu Nicodemos? Por que Ele não escolheu os mestres? Por que eles queriam um povo que não tivesse a sabedoria, mas tivesse a vontade de adorar, a vontade de mudar, a vontade de conhecer os mistérios espirituais de Deus? Desperta a vontade, meus irmãos. Eu, meus amados irmãos, congregava e eu tinha vontade de conhecer o sobrenatural. Eu queria ser usado, eu queria ver pessoas libertas, eu queria ver pessoas transformadas. E então a gente começa a buscar com vontade, a gente corre atrás, a gente vai e Deus nos usa. Mas a gente não pode perder esta vontade. Mas quando que a gente perde o desequilíbrio dos nossos sentimentos? É agora. Jesus quer fazer com que tu conheças o sobrenatural de Deus. Você pensa que Jesus não quer que tu viva o sobrenatural? Pedro gritou e disse: Mestre, se é tu, deixa eu andar sobre as águas contigo. Se é tu verdadeiramente, deixa eu andar contigo. Quantas das vezes tu falou, se é o Senhor que usa essa mulher, esse homem desse jeito, eu também quero ser usado. Eu também quero pregar, eu também quero fazer. E Jesus disse para ti: vem. A mesma coisa que Ele disse aquela noite para Pedro, dizendo: Pedro, vem. Tu quer andar sobre as águas? Vem. Tu quer conhecer o sobrenatural de Deus? Vem. Se você quer buscar agora com vontade, se você tem vontade de conhecer os mistérios do céu, vem, que eu vou fazer também tu andar sobre as águas.
Vem que eu vou fazer o sobrenatural te conhecer. Tu vai conhecer o mundo sobrenatural. Tu vai conhecer que realmente sou eu. Tu vai me reconhecer que sou eu que estou andando pelas águas e tu vai andar comigo. Glória a Deus. Aleluia. E veja, meus amados irmãos, que Jesus disse: veio, e Pedro não recuou. Pedro foi obediente. E a Bíblia nos relata que ele andou sobre as águas. Está escrito. Tu conhece alguém, algum homem carnal que nem eu e tu? Jesus Cristo é Deus. Conhece um homem nessa terra que andou pelas águas? Eu conheço um Pedro. A Bíblia está dizendo que ele andou sobre as águas. Muitas pessoas pensam e pregam somente que ele afundou, que ele teve isso, mas não. Os crentes nos dias de hoje, eles não olham tu pelo sobrenatural que aconteceu na tua vida, só olha tu esperando no momento da queda, no momento que tu está afundando, para falar a notícia de que tu está afundando. Mas Pedro andou, está aqui escrito a notícia, ele caminhou, ele viveu o sobrenatural de Deus, ele caminhou sobre as águas. Aleluia. Ele viveu o sobrenatural de Deus. Glória. Porque ele teve vontade de viver o sobrenatural de Deus. Ele despertou a vontade, o desejo no coração dele de sair daquela situação que ele estava, de sair daquele barco que estavam 12 discípulos que não tinham vontade também de andar nas águas. Ele foi, Jesus o chamou, e ele foi obediente, ele creu, ele deu os primeiros passos e caminhou. Meus amados irmãos, mas agora nós temos que entender algo. Em nome de Jesus. Depois que tu viveu o sobrenatural de Deus, depois que tu andar sobre as águas, porque hoje tu navega no oceano do Espírito, não tem mais como tu voltar para trás. Pedro percebeu a situação. Pedro percebeu que a tempestade estava aumentando. Então Pedro começou a afundar. Por que Pedro não voltou correndo para o barco? Porque não tem mais como voltar atrás, meus irmãos. Depois que tu viveu o sobrenatural de Cristo, depois que tu conheceu os mistérios do sobrenatural, não dá mais para voltar para trás. Você pode viver anos desviado, você pode viver anos fraco na fé, mas o Espírito Santo de Deus vai estar sempre te lembrando, te quebrantando. Tu sempre foi meu, eu sempre te usei. Tu está caído agora, tu está afundando, mas se tu clamar, se tu me buscar, eu vou estender as minhas mãos e te trazer de volta para o sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Veja, meus amados irmãos, aí que está a atenção para nós. Hoje a gente pensa que só se o espiritual estiver bem, o resto tá bom. Se nós estiver obedecendo e estiver vivendo uma vida espiritual, tá bom. Errado, meus irmãos. O que fez Pedro afundar? A situação que ele começou a enxergar. Ele começou a perceber que tinha um vento forte. Ele começou a perceber que ia iniciar uma tempestade iniciando na vida dele. E o espiritual dele, ele estava no sobrenatural, ele estava vivendo o espiritual de Deus, ele estava andando sobre as águas, mas mesmo assim começou a afundar. Ele estava em obediência, porque Jesus disse: vem, 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 e ele foi. Porque muitos crentes que oram, jejuam, buscam, santificam, estão em obediência nas corpo, alma e espírito, estão afundando muitas das vezes o seu ministério, o seu chamado, porque não conseguem controlar as emoções. Aleluia. Porque não conseguem controlar o emocional. Pedro olhou e teve medo. Medo está ligado à alma, a sentimento, emoção, e o medo fez ele afundar. O medo fez com que ele lutasse com sua fé. Ele estava ali bem, a fé dele estava firme, mas o medo, a emoção fez com que ele afundasse, porque ele olhou a situação. Eu quero dizer para você esta noite, para não olhar a situação, a tempestade, tudo. E se a situação que tu está passando, a situação que tu está vivendo, está fazendo tu afundar, é hora de tu reconhecer e controlar esse sentimento de medo que foi de Pedro. Mas muitos de nós temos o sentimento do desânimo. Quantos estão desanimados hoje na presença de Deus? Aleluia, Deus. Jesus Cristo não nos chamou para desanimar. Ele disse: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, sou eu que estou convosco. Eu tenho um sobrenatural para vocês. Aleluia. Tem de bom ânimo.
somos crentes, nós temos um céu para nós. Nós temos um sobrenatural para nós. Tu está vendo que Jesus está voltando? Tu está vendo que as coisas do céu estão acontecendo? Que Jesus está voltando e tu está desanimado. Desanimado com as coisas dessa terra. Desanimado com a situação dessa terra. É porque tu não está conectado com o céu. Nós somos crentes, é para nós estar felizes, porque nós sabemos que Jesus Cristo está voltando para nos tirar daqui. Aleluia! Crente não é lugar de desanimar. Tu está desanimado por quê? Você tem o céu te esperando. Está desanimado por dinheiro, por conta. Você tem o céu. Está desanimado por uma enfermidade. Você tem um corpo incorruptível te esperando. Glória! Então vence esse desânimo. Jesus disse: tem bom ânimo. É hora de nós vencer o desânimo. Não deixar o desânimo afundar o nosso chamado, o nosso ministério sobrenatural que Deus tem. Glória a Deus. Está na hora de nós vencer esse desânimo e sim clamar a Deus, porque o nosso Deus é fiel para fazer com que a gente vença esse desânimo. Ele não é só um Deus que abençoa financeiramente. Ele não é um Deus que derrama dons. Ele faz com que os seus servos venham vencer esse desânimo. Pedro clamou e ele resgatou. Então, meus amados irmãos, como que você vai vencer esse desânimo? Existem 3 formas, 3 maneiras de vencer esse desânimo. A primeira coisa é tu olhar tudo que Deus tem feito na tua vida. É tu olhar, olha só a minha saúde. Quantas pessoas desceram a sepultura do Covid-19 não estão aqui. Quantas pessoas não comeram. Olha só o jeito que eu era antes. E o que Deus fez por mim? Aleluia! Deus colocou minha casa, minha família para te servir. Quantos orando para que o marido, para que a esposa se converta. Olha a situação que tu está. Por que tu está desanimado? Reconheça que Deus é Deus da tua vida. Porque tu está desanimado se tem um céu para ti. Glória a Deus. Pensa esse desânimo, não fica pensando só no desânimo. Pensa nas coisas boas que Deus tem. Que assim tu vai vencer os teus problemas, as tuas dificuldades. Não deixe o desânimo tomar conta do teu sentimento, porque isso está te matando. E o Espírito Santo de Deus me mostrou na madrugada que isso aconteceu comigo. Pessoas dentro da igreja fizeram com que eu desanimasse. Que eu falei, chegar ao ponto, quanto mais eu prego, quanto mais eu oro, mais problema. Quanto mais alma, e ainda eu quero, as pessoas mais nos decepcionam. As pessoas mais fazem isso, aquilo, a gente desanima. E deixa o sentimento do desânimo desanimar. E faz nós afundar. E sair do sobrenatural que estávamos vivendo. Sair por conta das pessoas. Não deixa as pessoas, a situação fazer com que você não viva o sobrenatural que Deus tem para ti. Aleluia, Deus. Não deixa com que nada impeça. Porque o que tu tem com Deus é tu e Deus. Então, meus amados irmãos, aconteceu muita situação, eu pude perceber. Por que eu não consigo mais evangelizar como antes? Por que eu não consigo mais buscar? Por conta de pessoas que me desanimaram. E essas pessoas mexeram com o meu sentimento. E o meu sentimento está me levando por água abaixo. Está na hora de eu clamar para Jesus. E pedir para que Deus faça com que todo esse sentimento, tudo que não provém dele, saia do meu coração, saia da minha vida, para que eu possa viver o sobrenatural novamente. Aleluia, Deus. Para que ele possa me pegar pelas mãos e eu andar sobre as águas. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender, a encontrar e perceber e analisar como é que está o teu emocional. Porque muitas das vezes tu está obediente, muitas das vezes tu está orando, jejuando, mas qualquer coisa no teu emocional abala a tua fé. E quando Pedro olhou ali, ele começou a afundar, ele perdeu a fé dele. O sentimento faz com que venha abalar a fé. E Deus, Ele não quer com que a gente venha ter pouca fé. Porque olha só, veja que Jesus chamou a Pedro e pegou ele pela mão. E quando Jesus pegou Pedro pela mão, ele vai dizer: homem de pouca fé, por que duvidastes? Aleluia, Deus. Muitas das vezes a gente duvida do que Deus tem para nós.
A gente olha a situação, mas olha só como é que eu vou melhorar minha vida espiritual, minha vida financeira, mas eu não estou conseguindo, não consigo. Olha só, é isso, é aquilo, é a situação do dia, é a tempestade do dia a dia, que a gente vê e não vê solução, e acaba deixando com que aquele sentimento, aquelas emoções venham nos dominar, ao ponto que a gente não crê mais. Se Deus me deu esta casa, Deus vai me ajudar a pagar. Se Deus me deu este carro, Deus vai me ajudar a pagar. Se Deus me deu o alimento, o filho, Ele vai me ajudar a criar, porque foi Deus que me deu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Se Deus deu uma igreja, deu um ministério, levantou como pastor, Ele vai me ajudar, porque Deus, Ele não dá um fardo maior que não possamos carregar. É nós mesmos analisar a nossa emoção, falar: eu estou triste, estou. Não é errado, eu não vou mentir. Tem horas que eu desanimo, mas nós temos que vencer o desânimo. Nós temos que vencer o cansaço. Tem hora que eu estou cansado, tem. Mas nós temos que vencer isso para andar no Espírito. Jesus nunca falou que seria fácil. Nós temos que vencer. Nós temos que lutar. Nós temos que nos colocar diante da presença de Deus e pedir: Senhor, me ajuda. Fazer o que Pedro fez, reconhecer: eu estou afundando, Senhor. Olha essa tempestade, Senhor. Eu estou afundando, Senhor. Olha as lutas que eu tenho passado, as provações, eu estou afundando. Mas salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, eu estou clamando. Porque não é errado nós demonstrar fraqueza, não. Hoje o mundo não quer seguir um pastor que se diz fraco, ou que tem problema, que tem luta. Mas não foi assim somente conosco, também é assim com Jesus. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus mais precisou dos seus discípulos, a alma dele estava angustiada até a morte. Jesus Cristo estava lá pedindo para que a igreja estivesse com ele, orando, porque ele precisava de pessoas que estivessem com ele naquele momento. E a igreja não estava. Os discípulos não estavam com ele naquele momento. Na hora do milagre, na hora do pão, tinha multidão. Mas na hora de estar sozinho, Deus teve que enviar um anjo do céu para consolar ele. Então, meus amados irmãos, não adianta a gente mentir ou viver de aparência dizendo que é forte, que é fortão, mas não, nós temos os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e precisamos da igreja em oração, precisamos da união da igreja, para que todos nós viemos nos fortalecer em Cristo Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Ajudar uns aos outros, consolar uns aos outros, porque tudo era o fardo nas costas de Jesus. Mas na hora que Jesus precisou, ele chorou, ele sentiu angústia, porque ele ia passar por momentos difíceis. E qual de nós não sente aflição, não sente angústia por passar por momentos difíceis? Mas Jesus só queria saber que tinha a igreja orando, que tinha alguém conservando juntamente com ele, para que se mantesse de pé. Então eu, jamais você, aquele mentiroso dizendo que eu sou melhor, que eu sou bem, que eu sou super-herói. Não existe super-herói. Não existe o valentão, não existe o fortão espiritualmente. Não existe. Isso é mentira do diabo e eu não estou no altar para ser mentiroso. Então no momento que tu estás triste, fica triste. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Mas no momento que tu estás alegre, se alegra. Aleluia. Se alegre com os que se alegram. Tem momento de dor, tem momento de tristeza, respeite a dor do teu irmão. Tem momento de alegria, se alegra na alegria do teu irmão. Mas nós temos momentos sim de dor. E nós não vamos pregar um evangelho mentiroso. Se teu irmão está sofrendo, sofre com ele. Se teu irmão está alegre, se alegra com ele. Mas hoje querem só na alegria. Hoje querem só na abundância. Então na tristeza tem que ir lá também. Tu tá triste, mas eu tô contigo. Eu tô sentindo a tua dor. Eu sei que tudo isso que tu tá passando é uma fase, vai passar. E isso é a segunda parte para vencer o desânimo. Nós vencemos o desânimo assim, diversos homens de Deus que são reconhecidos de geração em geração. Alguns que morreram há anos, alguns que morreram há 10 anos, alguns que morreram há 5 anos, há 20 anos. Mas ainda são reconhecidos quando o nome deles é citado como homem e mulher de Deus. É essa que é a nossa missão, meus irmãos. Andar com Jesus na obediência de corpo, alma e espírito. E a alma
é a que mais as pessoas não têm cuidado. Então cuide das suas emoções, dos seus sentimentos, porque é a sua emoção e os seus sentimentos que fazem você afundar. Pastor, mas eu oro, eu jejuo. Pastor, eu estou obedecendo, eu estou fazendo tudo certinho. Mas se tu tiver com sentimento de ira do teu irmão, tu está afundando. Se você tiver com sentimento de ódio do teu irmão, você está afundando. Se você falar, olha, eu vou sair daquela igreja por causa daquela irmã, falou algo que me magoou, algo que me feriu, aquilo está no teu coração, você está afundando. Mas agora é você que vai reconhecer ou não. É você que pode pegar essa pregação e fazer como que muitas pessoas fazem quando a gente prega na rua, ou quem sabe até mesmo na igreja. Ir embora para tua casa e fazer com que não ouviu. Mas você pode pegar essa pregação e começar a separar um tempo na semana para você analisar a sua vida espiritual, a sua vida natural e a sua vida sentimental. Eu não estou dizendo 1 hora de oração, 2 horas de oração, estou dizendo um tempo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus reorganize a tua casa, reorganize a tua vida. Porque muitos deixam o sentimental abalar. Quantos homens se desviaram por conta de mulher, porque queriam casar, porque queriam isso antes do tempo? Quantas pessoas casaram com a pessoa errada, porque decidiram pela emoção antes do tempo? Homens de oração, de jejum, homens que estavam obedientes, mas a emoção fez com que afundasse. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender que não adianta nós querer viver um conjunto de fatores. O carro não anda sem o motor. Tem que estar ali o motor do carro, ele até anda. Se pessoas empurrarem, ele anda um pouco. Mas para ele andar mais potente, tem que estar tudo reguladinho. Tem que estar regulado para ele andar, para ele ir longe. Para você crescer na sua vida espiritual, sentimental, você tem que estar regulado. Aleluia! E qual é a regulagem? A manutenção. A manutenção é você separar uma vez por semana. Senhor, eu não quero nem orar, eu quero só ouvir a tua voz. Eu quero colocar um hino, um fundo, e vamos reorganizar onde eu estou errando. Me corrige. Mas hoje as pessoas não fazem isso. Elas vão correndo de igreja em igreja, atrás de revelação, 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 e o diabo tem se aproveitado disso. Porque isso tem mexido mais com as emoções das pessoas, porque aquelas revelações não acontecem e elas nunca mais entram na porta de uma igreja. E ele faz com que as pessoas pensem que todas as igrejas são iguais. Por quê? Porque entregaram revelações mentirosas para elevar o ego, a emoção daquela pessoa, e não aconteceu, volta a tristeza. Mas nós estamos aqui dizendo para você: separe esse tempo para Deus e deixa Deus falar contigo. Deus, Ele quer falar contigo. Aleluia. Deus, Ele fala com todos nós. Separa. Senhor, tu usa servos e profetas, mas eu também quero que tu me confirme aquilo que o profeta entregou, se é de Deus ou não é de Deus. Eu quero que tu me confirme, Senhor. Eu quero ter uma intimidade contigo, com o que tu venha me revelar na tua palavra, eu e tu, porque a salvação é tua. Se você quiser pegar essa pregação e seguir de mesma maneira, ou se você quer, eu vou analisar a pregação. E quando eu estiver fazendo esse tempo com Deus, eu vou analisar como é que está a minha emoção. Por que eu estou tão triste por conta dessa vida financeira? Por que eu estou tão triste por conta do meu casamento? Isso está abalando o meu espiritual? Isso está abalando a minha casa, a minha família? Opa, então eu tenho que orar a Deus pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Orar a Deus para que eu venha descansar nele. Porque se eu estou passando por prova financeira e Deus é o Deus do ouro e da prata, eu creio que no momento certo eu vou sair dessa situação. Porque a minha fé é maior do que o sentimento que eu estou passando. Eu tenho fé que a minha situação financeira vai mudar. Eu tenho fé que o meu casamento vai mudar. Eu tenho fé que a minha vida espiritual vai mudar. Eu não consigo orar, não consigo jejuar, mas Senhor, me ajuda. Eu tenho fé que o Senhor me capacita também para orar. Eu tenho fé que o Senhor me capacita para jejuar. Eu tenho fé que o Senhor me capacita para entender a tua palavra. Glória a Deus. É só separar um tempo na semana, meus irmãos. Um tempo, 1 hora, e organizar a tua vida. A organização é a chave de tudo. Deus, Ele não pede muito. Ele não pede nada impossível. Ele só pede aquilo que é possível. É possível você separar 1 hora na semana, o horário que for, madrugada, noite? Ou é impossível? É possível.
Então, faça o possível para Deus fazer o impossível na tua vida. Aleluia. Ele não pede nada que é impossível para ti, porque o impossível pertence a Deus. Glória a Deus. Só que as pessoas só querem receber, não querem dar um tempo para Deus. É por isso que estão batendo em porta, é por isso que estão fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, porque não sabem se está na direção de Deus. Como eu sei que a minha empresa, o meu propósito, o meu negócio, o meu trabalho está na direção de Deus? Ele tem que estar vinculado com o reino. Vai fazer com que o reino avance. Vai fazer com que o reino dos céus avance. A tua prosperidade vai prosperar a obra de Deus. A tua prosperidade vai ajudar almas a se converter a Jesus. A tua prosperidade vai ajudar você a manter sua casa, sua família e ainda ganhar mais almas, pregar, anunciar o reino. Ou a tua prosperidade está só em volta de ti? Você quer um carro para aproveitar com a tua família? Você quer uma casa melhor para a tua família? Para não abrigar ninguém, para não convidar ninguém para pousar lá? Mas você quer uma casa de 5 quartos, só para vocês viver lá. Agora no momento que você quiser uma casa para abrigar um missionário, tá vindo um irmão de fora, eu vou colocar lá no quarto lá, que tem separado, porque ele vai vir, vai pregar, vai ganhar alma e depois vai embora. Eu vou dar alimento. Eu quero ter para colocar o alimento para minha família, para essas pessoas que vão vir aqui também fazer a obra de Deus. Eu quero um carro para me dar carona para os irmãos que estão vindo sofrendo de ônibus, de bicicleta, de a pé. Eu vou passar de casa em casa, porque para mim é 10 minutos, para ele é mais sofrido 1 hora, 2 horas de ônibus, 1 hora, 2 horas de bicicleta. Eu vou fazer o reino. Como é que tu sabe se o material que tu está pedindo para Deus é em prol do reino? É dessa maneira. É que vai fazer com que o reino dos céus avance. Jesus pediu o barco emprestado de Pedro, não para trabalhar, para ser pescador, mas para pregar o evangelho, para fazer o reino avançar. Jesus pediu o pão e o peixe, não para ele comer, ele poderia comer, né? Os 5 pães e 3 peixinhos deu. Ninguém tinha comido ali, era 5.000 pessoas. Não, ele pegou e multiplicou. Ele fez o reino avançar. Ele sempre pensou no reino. Jesus, ele usa o material para que o reino venha avançar. Então, em nome do Senhor Jesus, é por isso que muitas pessoas que não conseguem dizimar, não conseguem ofertar, não conseguem ver o reino avançar. Ele não entende que o dízimo e oferta, ele olha o dízimo e oferta como um dinheiro. Ele não consegue enxergar o dízimo e oferta como avançando o reino. Que aquela igreja vai pagar um aluguel, que a luz vai estar lá, que vão comprar cadeira, que almas vão escutar a palavra, que o reino vai avançar, que vai ter gasolina, que pessoas vão ser visitadas. Ele não consegue enxergar. Ele só olha a avareza do coração dele. Não, eu não vou dar. E Deus, ele é o dono do ouro e da prata, mas tem coisas que é nós que vamos fazer. A primeira coisa para te entrar no reino dos céus é tirar esta avareza do coração. Porque os avarentos não herdarão o reino dos céus. Então até aqui falou o Espírito Santo de Deus. Que você pega essa meditação e aumente a sua fé. Que você pega essa meditação e controle seus sentimentos, as suas emoções, coloca na mão de Deus. Porque muitas das vezes a gente está triste e não quer ir na igreja. Muitas das vezes a gente está para baixo, trata mal até a esposa, o irmão, o filho. Muitas das vezes a emoção é a pior coisa que tem matado os crentes, que tem estado até mesmo na obediência, porque não consegue controlar suas emoções. Na hora da emoção xinga aquele irmão que xingou, que falou mal, desobedece. A Bíblia diz que se uma pessoa der a face, a gente tem que dar o outro lado. É isso, Jesus diz. Enquanto não faz isso, tu desobedece. Quantas das vezes então nós somos desobedientes? Então nós temos que entender, meus amados irmãos. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz, porque entendemos que somos pecadores. Temos que entender que somos pecadores e que queremos melhorar, queremos evoluir. Se você tem vontade de evoluir, se você tem vontade de sair dessa situação, faça isso com o que o Espírito Santo de Deus te deu a direção. Aleluia, Deus. No mínimo, 1 vez por semana, analisar a semana que passou. Analisa a sua vida espiritual, sua vida financeira, seu casamento. Administra aonde tu está gastando no que não é pão. Aonde que tu está enviando teu dinheiro que não é pão. Porque muitas das vezes vai faltar para te fazer a obra, vai faltar para te ir para a igreja, vai faltar para te abençoar alguém, vai faltar para te fazer algo para Deus. Então não gasta naquilo que não é pão. Analisa as tuas emoções. Olha, será que eu estou pensando muito no meu casamento e estou esquecendo do meu espiritual?
espiritual? Será que eu estou pensando nisso? Será que não? Senhor, que tudo venha acontecer no teu tempo. Será que eu estou pensando muito nos meus problemas e diariamente esses problemas têm me deixado afundar? Faça uma alta análise. Analise a sua vida espiritual. Senhor, eu estou orando como eu orava antes. Eu jejuei essa semana. Eu estou jejuando. Eu separei tempo para ler a palavra essa semana. É isso que Jesus disse: analisai-vos cada um a si mesmo. Aleluia, Deus. Analise a si mesmo. Eu sei que tem pessoas que não vão fazer nada disso, mas eu sei que tem pessoas que vão fazer. E se tu fizer com vontade, você vai andar sobre as águas. Glória a Deus. Porque Jesus Cristo está esperando pessoas que têm vontade. Glória. Ele quer pessoas com vontade das coisas sobrenaturais. Eles estão com pessoas com vontade de crescer espiritualmente. Tu acha que Deus quer que tu esteja sempre na prova, sempre na miséria, sempre nisso, sempre medicando pão? Não, Ele quer fazer com que tu avance na sua vida espiritual, financeira, sentimental, nos teus sentimentos. Ele quer com que você rompa em fé, porque é essa fé que agrada dele. Ele diz: olha, homens de pouca fé, então não duvide, vai, ajeita e faz com que o reino dos céus venha avançar. Aleluia. Na sua vida. Glória a Deus. Pega essa meditação, meus irmãos, e coloque em prática. A Bíblia diz: não sejais somente ouvinte, mas sim colocador de prática. E se você está desanimado, você crê que Jesus Cristo tira desânimo? Quem crê que Jesus Cristo tira o desânimo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê que Jesus Cristo muda a situação daquele que está desanimado, diga aleluia. Aleluia. Quantas das vezes eu entrei por essa porta desanimado e saí renovado? Quantas das vezes eu entrei caído e saí de pé? É normal o desânimo, é normal o cansaço, mas nós temos que buscar a Deus, que Ele muda a situação da nossa vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Poderoso Deus e eterno Pai. Aleluia, Jesus. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor Sim, Jesus, meu para a Deus. Tua presença nesta hora. Sim, Pai, Pedindo para que o Senhor venha, Senhor Jesus, ó Deus, fazer com que esta palavra venha estar ajudando. Sim, meu Deus. A minha irmã. Eu peço ao Pai querido para que o Senhor venha, aleluia, plantar essa semente que foi plantada esta noite. Sim, meu Deus. Para que os meus irmãos venham agir de forma diferente. Oh, aleluia. E que sim, o Senhor venha levantar nós espiritualmente, Senhor. Eu preciso. Sim, meu Deus. Os meus irmãos precisam, Senhor. Levanta aquele que está desanimado. Glória. Senhor, não era para nós andar de cabeça baixa. É para nós andar levando o céu, sabendo que toda tribulação, toda angústia que estamos passando, é porque o Senhor está voltando, Senhor. Glória a Jesus. Anima o meu irmão, anima minha irmã, me anima, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, Senhor, aviva, Senhor, a Tua obra. Coloca o desejo de nós de orar. Desperta o desejo de nós de adorar. Desperta o desejo de nós estarmos em comunhão, em adoração. Desperta o desejo e a vontade de Te servir, Senhor. De visitar casas, de estar, Senhor, visitando lares, famílias. Aleluia, Senhor. Senhor, que a gente não venha olhar a situação de casa, da família, os problemas diários, Senhor, que possa estar impedindo o nosso espiritual de crescer, que possa estar impedindo, ó Pai querido, Pai amado, nós de fazer a Tua obra, de evangelizar, Senhor. Ó Pai, dá solução, alternativa, Senhor Jesus do céu, para que nós possamos fazer com que o Teu reino avance, Senhor. Aleluia. Prepara, Senhor Jesus, ó Deus, um novo tempo, Senhor Jesus, nesta obra, que eu creio, Senhor. Aleluia. Porque mesmo que nós estamos vivendo, Senhor Jesus, as situações que estamos olhando neste momento, aleluia, eu não creio que é isso que o Senhor tem para nós. A minha fé, Senhor Jesus, ó Pai, é além. A minha fé vai além. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas preparadas para nós. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor, ó Pai querido, ó Pai amado, tem, Senhor Jesus, ó Pai, coisas no mundo sobrenatural para nós. Eu creio que o Senhor tem coisas no mundo espiritual, no emocional. Eu creio que o Senhor é o Deus que opera em todas as áreas, Senhor. Aleluia. Então, Senhor Jesus, que nós não venhamos olhar a situação, que nós não venhamos desanimar, mas que a gente venha olhar, Senhor Jesus, como águia, olhando além na visão de Deus. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, que não se abalam, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ó Pai querido, Pai amado, então, Senhor, confiamos em Ti, Senhor. E eu creio, Senhor, nas vitórias. Ajuda, Senhor, a eu separar esta hora de meditação contigo. Ajuda a igreja a separar esta hora de meditação, para que a gente venha estar, Senhor Jesus, ó Deus, sendo abençoado pelo Teu Espírito Santo de Deus. Eu
te entrego cada alma que ouviu esta mensagem. Eu te entrego cada alma que está aqui conosco. Eu te entrego cada vida para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja diz amém e aplaude ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia a Passa Deus. agora o pastor Jader, então, para que a gente venha terminar. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Palavra poderosa, palavra abençoada, que faz com que a gente volte a ter um novo ânimo, né, na presença de Cristo Jesus.